Olá, eu sou o Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos, lembrando a você uma verdade verdadeira. Socialismo é quando tudo se torna crime, menos o crime. Você já se inscreveu no CL News LLC, meu canal no YouTube? Por favor, se inscreva, ative o sininho, dê o like e peça para todo mundo que você conhece se inscrever. Tudo isso, indiretamente, me ajuda muito. Hoje, 5 de fevereiro de 2026, é o dia do datiloscopista, o dia do papiloscopista, o dia do dermatologista, o dia mundial da Nutella e o dia nacional da mamografia. Os indicadores financeiros mostram dólar, euro, bolsa de valores e Bitcoin recuando, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. O noticiário político-policial desta quinta-feira traz a informação de que o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, o senador Carlos Viana, criticou a concessão de um novo habeas corpus que acarretou o cancelamento da oitiva do empresário Maurício Camizotti à comissão. Segundo Viana, Camizotti, identificado pela Polícia Federal como beneficiário direto do esquema de descontos indevidos aplicados sobre aposentadorias, chegou a ser trazido de um presídio em São Paulo para Brasília sob escolta policial com o objetivo de prestar esclarecimentos hoje à CPMI do INSS. No entanto, quando a comissão já estava pronta para ouvi-lo, a decisão do meliante togado incrivelmente crente do pé quente voltou a garantir ao investigado o direito de comparecer ou não. Mas a presepada que toma conta desse circo não se restringe apenas às decisões esdrúxulas dos integrantes do Sindicato do Crime Organizado. Os próprios membros da CPMI também pisam despreocupadamente no tomate. O Space Liberdade informa, por exemplo, que a CPMI do INSS barrou a votação de quebra de sigilo do bando Master e de Roberta Luxinger, amiguinha do filho do ladrão número 1 e enrolada até as orelhas nessa roubalheira. Na Gazeta Brasil, a informação de que o dólar operou estável frente ao real pelo segundo pregão consecutivo, com alta de apenas 0,09%, cotado a R$ 5,25. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, B3, recuperou-se de uma queda de 2,14% registrada ontem. O comportamento dos mercados foi influenciado principalmente pela divulgação de dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos, que reacenderam alertas sobre uma possível desaceleração exagerada da economia norte-americana. Enquanto isso, o mercado de criptomoedas viveu nesta semana uma das jornadas mais turbulentas do ano, após o Bitcoin cair abaixo de $70 mil. Na manhã de hoje, a principal criptomoeda por capitalização de mercado era negociada a $69.364,88, segundo dados do CoinMarketCap, acumulando uma queda de 40% desde o recorde histórico de $115 mil atingido em novembro de 2025. O cenário de aversão ao risco se intensificou após o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, declarar que o governo norte-americano não possui autoridade para comprar Bitcoin ou outras criptomoedas, descartando qualquer possibilidade de uma intervenção estatal. Em consequência, mais de $800 milhões em posições alavancadas foram liquidadas em 24 horas, enquanto o interesse aberto em derivativos caiu para $103 bilhões.
O BRB tem até amanhã para enviar um plano de recomposição de 5 bilhões de reais ao Banco Central. O número exato do prejuízo causado pelas operações com o bando Master ainda está sendo calculado pelo Banco de Brasília. O Banco Central calcula que o rombo possa ser de 5 bilhões de reais. Eu, mais uma vez, chamo sua atenção para a necessidade de ajuda. Eu preciso muito que você contribua com o que puder, não importa o valor, porque, diferente de outras pessoas que se dedicam a essa atividade, eu não tenho retaguarda nenhuma, apoio zero, patrocínio zero. A minha sugestão é que você estabeleça informalmente uma rotina com a regularidade que você mesmo determina. Semanalmente, a cada 10 dias, a cada quinzena, a cada mês, não importa. O importante aqui não é o valor, mas sim o aumento do número de contribuintes regulares, consistentes, com quem eu possa contar, para que eu possa ter um mínimo de previsibilidade, porque isso é que vai me permitir remontar minha equipe e melhorar a abrangência dos meus netjornais. Eu agradeço a sua atenção e me desculpo, sinceramente, por essa chateação sem fim de ficar pedindo ajuda todos os dias. Mas o fato é que a sua colaboração é absolutamente essencial para eu poder seguir em frente. Aliás, você que me segue desde o início deve se lembrar muito bem de que eu fui muito sincero desde o começo, explicando claramente que eu não teria como tocar esse projeto sem a ajuda de cada um. A revista Oeste informa que diversos usuários brasileiros relataram o retorno do Rumble, ocorrido hoje, quinta-feira, 5 de fevereiro. Desde o início da tarde, perfis nas redes sociais têm publicado fotos do site funcionando normalmente. A plataforma estava fora do ar no Brasil desde fevereiro de 2025, por ordem do satânico psicopata golpista, que atua no Sindicato do Crime Organizado, localizado nas dependências do antigo STF, na Praça dos Três Poderes. O movimento ocorreu 2 dias depois de a defesa das empresas Rumble e Trump Media solicitar à Justiça Federal, aqui dos Estados Unidos, que intime o satânico psicopata golpista por meio do e-mail institucional dele. A revista Oeste confirmou a retomada do funcionamento da plataforma, mas obteve relatos de problemas de acesso que variaram conforme o navegador utilizado. E eu aproveito para informar a você que o CL News está no Rumble desde sempre e que, se você preferir usar essa plataforma, é só digitar o link que está aí na sua tela. Lá você vai poder ver o Jornal dos Jornais ao vivo e o CL News e o segmento de orações, que são gravados de segunda a sexta-feira, sem qualquer problema. O indivíduo Marco Buzzi, que ocupa uma vaga do Superior Tribunal de Justiça, está sendo acusado de assédio sexual contra uma jovem. O caso teria acontecido em janeiro, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A moça tem 18 anos e é filha de um casal de amigos do magistrado. Marco Buzzi apresentou um atestado médico e pediu licença para se afastar do trabalho no STJ. Ele está internado, mas não houve divulgação de quando ele terá alta e nem qual seria o problema de saúde dele. Com isso, ele não participou da sessão de hoje. Fontes no STJ informaram à rede CNN que o afastamento é visto pelos outros ocupantes de assentos na pocilga como uma saída para diminuir maiores danos à imagem do STJ em um período sensível ao judiciário com J minúsculo, por causa das críticas e desconfianças sobre a atuação do Sindicato do Crime Organizado, no caso do Bando Master. Brasil e Japão firmaram uma carta de intenções para colaborar em mobilidade aérea avançada. Durante o Singapore Air Show 2026, realizado em 2 de fevereiro, a Agência Nacional de Aviação Civil e o Departamento de Aviação Civil do Japão assinaram uma carta de intenções para fortalecer a cooperação na área de mobilidade aérea avançada. O acordo visa desenvolver regulamentações, padrões técnicos e o engajamento da indústria relacionados a aeronaves elétricas
de decolagem e pouso vertical, vertiportos e outros segmentos associados. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis autorizou a Petrobras a retomar a perfuração na Foz do Amazonas. A operação havia sido paralisada no início do ano por causa de um vazamento de fluido de perfuração. A Justiça Federal suspendeu a exigência de inoculação contra a peste chinesa para matrícula na Universidade Federal de Santa Catarina. A fraude farmacêutica é exigida para todos os estudantes da instituição desde 2022, segundo os termos de portarias normativas que continuavam vigentes, apesar do fim da emergência decretada em 2023. 4 regiões do Fazendão têm alerta de chuvas intensas até sábado, dia 7. O Instituto Nacional de Meteorologia publicou o alerta de chuvas intensas com grau de perigo nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Fazendão. Alguns municípios do Sul têm também alerta de grande perigo, mas para uma onda de calor. A impressão 3D está revolucionando as cirurgias oncológicas no SUS e devolvendo a qualidade de vida aos pacientes em Guarapuava, no Paraná. Da tomografia à cirurgia, a impressão 3D está mudando a forma como os pacientes oncológicos do SUS são tratados no município paranaense. Uma plataforma do Instituto de Tecnologia do Paraná vai qualificar o uso da cannabis medicinal no SUS com base em dados clínicos. O objetivo é criar um ambiente seguro para consolidar dados clínicos, apoiar a prescrição assistida e oferecer suporte clínico a terapias com canabinoides. O projeto é fruto de um acordo de cooperação técnica firmado com a empresa Principia no final de 2025. Uma armadilha de luz abre caminho para computadores quânticos em larga escala. O sistema criado na Universidade Stanford, aqui nos Estados Unidos, permite a leitura de vários qubits ao mesmo tempo. A técnica usa cavidades ópticas miniaturizadas para coletar sinais emitidos por átomos individuais e permite a leitura simultânea de muitos qubits, os bits quânticos que armazenam informação nesse tipo de computador. O estudo foi publicado na revista Nature. Pesquisadores da Universidade Monash, na Austrália, em parceria com a Universidade Harvard, aqui dos Estados Unidos, descobriram um mecanismo capaz de desativar permanentemente genes responsáveis pelo desenvolvimento do câncer. A descoberta representa um avanço significativo no campo da oncologia e pode transformar a forma como a doença é tratada. O estudo também mostra a possibilidade de tratamentos mais curtos e com menos efeitos colaterais. Os pinguins estão sendo mortos por uma espécie que estava ameaçada de extinção local. Biólogos da Argentina enfrentam um dilema ético. O puma, uma espécie que estava ameaçada, está caçando e colocando em risco a população de pinguins na Patagônia. Com o fim da pecuária no sul da Argentina, a partir dos anos 90, os felinos, conhecidos no Brasil como onça parda, voltaram a povoar a região, o seu habitat histórico. Ao retornarem, os pumas entraram em contato com os pinguins de Magalhães. Negociações entre Estados Unidos e Irã devem acontecer amanhã em Omã. O presidente norte-americano Donald Trump alertou que coisas ruins provavelmente aconteceriam se um acordo não fosse alcançado. Trump discute Ucrânia, Irã, Taiwan e comércio com Xi Jinping. O líder dos Estados Unidos confirmou a ligação com o chefe de Estado chinês. Trump deve visitar a China em abril. Vladimir Putin aceita o convite de Xi Jinping para visitar a China, segundo o Kremlin. O assessor de política externa russo disse que os dois líderes compartilharam posições semelhantes durante uma conversa em videoconferência. Estados Unidos, União Europeia e Japão firmaram um acordo sobre minerais críticos.
o pacto visa um acordo comercial mais amplo que pode incluir preços mínimos e subsídios. O corrupto catatal ucraniano Volodymyr Zelensky disse que 55 mil soldados ucranianos morreram na guerra com a Rússia. O presidente também afirmou que há uma grande quantidade de pessoas consideradas oficialmente desaparecidas. A Rússia diz que agirá de forma responsável após o fim de um acordo nuclear. O tratado, chamado START, firmado com os Estados Unidos em 2010, expirou hoje. O Papa Leão XIV pede que a Rússia e os Estados Unidos renovem esse acordo nuclear. O tratado conhecido como New START, que limita o número de armas de cada país, expirou hoje, como eu acabo de informar. A revista Oeste informa que um novo apagão parcial atingiu ontem o Sistema Elétrico Nacional de Cuba, deixando cerca de 3.400.000 pessoas sem energia em 4 províncias do leste da ilha: Holguín, Granma, Santiago de Cuba e Guantánamo. O incidente levou ao desligamento da usina termoelétrica de Felton, a maior geradora de energia do leste cubano, além de uma outra central e de uma subestação na mesma região. Este é o segundo apagão parcial do Sistema Elétrico Nacional em pouco mais de 4 meses. Desde meados de 2024, Cuba enfrenta uma crise energética severa, com apagões diários superiores a 20 horas em diversas cidades. Em 31 de janeiro, o país registrou o maior apagão desde 2022, deixando 63% do território sem energia ao mesmo tempo. Atualmente, 7 das 16 termoelétricas do país, ou cerca de 40% da capacidade de geração, estão fora de operação por avarias ou manutenção, incluindo 2 das 3 maiores. Desde janeiro, a União Elétrica deixou de divulgar quantas centrais estão inoperantes por falta de combustível. O portal Conservatism and Elegance informa que Cuba se prepara para uma grave escassez de combustível. O ditador comunista Miguel Díaz-Canel alertou que o país vai enfrentar tempos muito difíceis devido à crescente pressão dos Estados Unidos, incluindo cortes no fornecimento de petróleo venezuelano e sanções contra os fornecedores da ilha, que dependem da importação de energia. Alex Saab, operador financeiro ligado ao podre Nicolás Maduro, foi capturado em operação dos Estados Unidos na Venezuela. O ex-ministro do regime venezuelano e empresário colombiano naturalizado venezuelano foi preso durante uma operação conjunta das autoridades da Venezuela com o FBI, realizada pela madrugada, segundo informações confirmadas pela imprensa da Colômbia. Neste dia 5 de fevereiro, em 1597, um grupo de primeiros cristãos japoneses era morto pelo novo governo por ser visto como uma ameaça para a sociedade japonesa. Em 1599, os holandeses eram repelidos pela primeira vez no Rio de Janeiro. Em 1852, era inaugurado o novo Museu do Hermitage, em São Petersburgo, um dos maiores e mais antigos museus do mundo. Em 1885, o rei Leopoldo II da Bélgica criava o Congo como uma posse pessoal. Em 1909, o químico belga Leo Baekeland anunciava a criação da baquelite, o primeiro plástico sintético. Em 1919, Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks e D.W. Griffith fundavam a companhia de cinema United Artists. Em 1966, durante o governo militar, era editado o Ato Institucional número 3. E em 1971, os astronautas norte-americanos pousavam na Lua na missão Apollo 14. Esta edição está terminando e eu aproveito para agradecer mais uma vez a você, além de convidar você a se inscrever no YouTube e acompanhar o Jornal dos Jornais, transmitido ao vivo todas as manhãs,
além do CL News e do segmento de orações, publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode ter acesso a tudo isso pelo meu website, que é ainda mais seguro. O link é esse aí, ó, clnewsoficial.com. Acesse e guarde nos favoritos do seu navegador. E aqui vai um forte abraço para os meus amigos Bruno Biasi Silva, lá de Nassau, nas Bahamas, José R. Vasconcelos, Fernando Mendanha Araújo Filho e Antônio Carlos Ottaviani, aqui dos Estados Unidos, a Olga Lúcia Pagani Cruxen, João Maria de Freitas, Cleide N. de Souza, Gustavo Ambrosi Evangelista, Gustavo de Arantes Pereira, Luiz Ricardo Cid Brito, Agenor Araújo Santos, Tereza Maria Haider, Cirlei Schmidt-Schroppel, Menotti Zanella Napolitano e para o Luiz Tadeu Barrotti. Ah, e mais uma coisinha. Uma das certezas do universo é a de que, se a esquerdalha do Fazendão resolver fazer uma caminhada igual à do mineirinho Nicolas, a polícia vai conseguir recuperar 70% dos foragidos dos presídios. Aquela turma que aproveitou a saidinha e não voltou. Até a próxima.